Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem e Segue-me desta semana. Essa semana entramos aqui no capítulo 2 de Doutrina e Convênios, estudaremos também Joseph Smith, História, versículo 27 a 65. E o tema dessa semana é: o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Os tópicos do Vem e Segue-me são: Joseph Smith foi chamado por Deus para fazer sua obra. Elias veio para voltar nosso coração para nossos antepassados. O propósito da criação, todos podem fazer algo. Então, o primeiro tópico, Joseph Smith foi chamado por Deus para fazer sua obra. Nós estudamos nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, a respeito da primeira visão de Joseph Smith, onde ele foi um instrumento nas mãos de Deus aí para restaurar a Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. E aprendemos que ele recebeu aí uma revelação de que ele não deveria se filiar a nenhuma daquelas igrejas, que a Igreja de Jesus Cristo seria restaurada aqui na terra. Então, sabemos que ele foi chamado por Deus para realizar a obra de Deus aqui na terra. Então, é sobre isso que nós vamos aprender um pouco mais nessa aula desta semana. E no versículo 33 a 34 da Pérola de Grande Valor, Joseph Smith História, diz assim, aqui é Joseph Smith falando: chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Então, Joseph Smith, ele estava no quarto dele quando apareceu o anjo Moroni, que era um mensageiro enviado da presença de Deus para transmitir a Joseph Smith a obra que ele deveria executar aqui na terra, para Deus. E ele continua dizendo: disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Então, esse livro, essas placas de ouro, elas continham esses relatos dos povos que viviam nas Américas, nos continentes americanos. E ele fala que nessas placas também continha essa plenitude do evangelho eterno. Então, ele deveria, primeiro, com esse conhecimento do qual é o conteúdo dessas placas, ele já estava sendo preparado para poder traduzir essas placas, que é conhecido hoje como o Livro de Mórmon. Ele continua: e disse também que havia duas pedras em aros de prata, e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado Urim-Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Então, ou seja, aquelas placas, haviam registros ali que ele não conseguiria traduzir aqueles registros se não fosse através dessas pedras presas a um peitoral que era chamado Urim-Tumim. Então, esse Urim-Tumim foi necessário para traduzir as placas de ouro, para conhecer hoje o conteúdo que nós conhecemos do Livro de Mórmon. Então, dessa maneira, o Senhor estava preparando Joseph Smith para realizar a sua obra. Ele continua: também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo 28 até o último. Disse também que isso não havia sido cumprido, mas logo seria. E disse mais, que a plenitude dos gentios logo ocorreria. Citou muitas outras passagens de escritura e ofereceu muitas explicações que não podem ser mencionadas aqui. Então, esse anjo Moroni, ele citou várias escrituras da Bíblia referente a esse acontecimento que estava para acontecer, que já estava acontecendo, na verdade, né, com a presença do anjo Moroni, revelando todas as coisas que Joseph Smith deveria realizar para a obra de Deus aqui na Terra. Então, são muitas as escrituras da Bíblia que profetizam esse momento, a respeito da restauração da Igreja de Jesus Cristo na Terra e da revelação do Livro de Mórmon.
nos últimos dias. Ele continua, disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, porquanto o momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral Corim Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los. E se eu fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas. Isto tão clara e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Então, enquanto ele estava recebendo as orientações do anjo Moroni, Joseph Smith ele teve essa visão do local onde se encontravam essas placas de ouro, onde ele deixa claro aí nessa passagem no versículo 42. Nós estudamos aqui Doutrina e Convênios, versículo 2, a respeito da Elias veio para voltar nosso coração para nossos antepassados. Então, Joseph Smith ele recebeu uma revelação em Doutrina e Convênio 2, referente a essas ordenanças que são realizadas hoje para os nossos antepassados. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Primeiro, quem foi Elias, né? Elias foi um profeta do Velho Testamento que voltou nos últimos dias para conferir as chaves do poder selador a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Em sua época, Elias, o profeta, exerceu seu ministério em Israel, no Reino do Norte. Ele tinha grande fé no Senhor e é conhecido pelos muitos milagres que operou. A seu pedido, Deus conteve a chuva por 3 anos e meio. Ele levantou um menino dentre os mortos e fez descer fogo do céu. A história de Elias você encontra em 1 Reis e 2 Reis. O povo judeu ainda espera que Elias, o profeta, retorne como profetizado por Malaquias. Ele permanece como um convidado especial nas festividades da Páscoa judaica, onde uma porta aberta e um lugar reservado sempre o aguardam. Então, a importância de Elias, o profeta. Conhecemos também o profeta Joseph Smith, ele disse que Elias, o profeta, possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. Ele apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, e conferiu as chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João. Ele apareceu novamente com Moisés e outros em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, Ohio, conferindo as mesmas chaves a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Tudo isso aconteceu em preparação para a segunda vinda do Senhor, conforme profetizado em Malaquias 4, versículos 5 a 6. Então eu convido vocês a lerem essa escritura em Malaquias 4, versículos 5 a 6, para vocês saberem, aprenderem a respeito dessa profecia, a respeito da restauração do sacerdócio, restauração da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, e principalmente essas chaves do sacerdócio que foram conferidas e esse poder selador que foi restaurado através do profeta Elias a Joseph Smith e Oliver Cowdery, onde ele transferiu essas chaves. O poder de Elias, o profeta, é o poder selador do sacerdócio, pela qual todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra são ligadas ou desligadas nos céus. Atualmente, servos escolhidos do Senhor na terra possuem esse poder selador e realizam as ordenanças salvadoras do Evangelho pelos vivos e mortos. Então nós vemos aqui ao lado um templo da Igreja de Jesus Cristo, onde neste local são realizadas ordenanças tanto para os vivos quanto para os mortos. Deus ele é tão misericordioso que esse seu plano de salvação não poderia deixar ninguém de fora. Muitas pessoas que já viveram aqui sobre a face da terra, pode até ser que não receberam o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, não receberam as ordenanças de salvação. Então, para que nenhuma injustiça aconteça no plano de salvação, Deus preparou um meio para que essas pessoas, inclusive os mortos, pudessem receber as ordenanças de salvação, como o batismo, por exemplo. Então, nesses locais, nesses templos sagrados, são realizadas essas ordenanças. E como são realizadas? Os vivos entram nesses locais sagrados, nesses templos, e através de uma procuração, eles são batizados em lugar e a favor daquelas pessoas, dos seus familiares já falecidos.
Em Doutrina e Convênios 2, de 2 a 3, ele fala: e ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Então, ou seja, nós sempre temos que lembrar não só dos nossos filhos, mas também de todos os nossos pais e antepassados que já viveram aqui nessa terra. O propósito da criação. O nosso querido profeta Russell M. Nelson, ele ensinou: a vida eterna possibilitada pela expiação é o propósito supremo da criação. Para expressar essa ideia em sua forma negativa, diremos que se as famílias não fossem seladas nos templos sagrados, toda a terra seria completamente destruída. Os propósitos da criação, da queda e da expiação convergem todos para a obra sagrada realizada nos templos e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, nós aprendemos que, em primeiro lugar, através da expiação de Jesus Cristo, todo o propósito da criação de Deus, né, todo o plano de salvação aí, ele vai ser colocado em prática, né, e que as famílias não seriam, não viveriam eternamente se não fosse através da expiação de Jesus Cristo e através dessas ordenanças realizadas nos templos. Todos podem fazer algo. Para finalizar, o presidente Dallin H. Oaks, ele ensina: no trabalho de redenção dos mortos, há muitas tarefas a serem realizadas. Nosso propósito não é compelir todas as pessoas a fazerem tudo, mas sim incentivar todos a fazerem algo. Então, nós aprendemos que o Senhor espera que nós façamos a nossa parte. Não é necessário que façamos tudo, mas um pouquinho que a gente faça para os nossos antepassados já é muito aos olhos do Senhor. Então é isso que ele espera de cada um de nós, que a gente possa fazer uma pesquisa genealógica. A igreja tem um site que fala sobre isso, que ajuda as famílias a pesquisarem seus antepassados, que o site é o familysearch.org, posso deixar aqui o link aqui abaixo, e que você possa também frequentar o templo, realizar as suas próprias ordenanças e as ordenanças para os seus antepassados que ainda não receberam essas ordenanças de salvação. Então, é sobre isso que o capítulo 2 do livro de Doutrina e Convênios fala nessa semana, a importância desse poder selador, né? Tudo que for ligado no céu será ligado aqui na terra, para que o Senhor cumpra o seu propósito de salvação e, principalmente, para que todas as famílias possam viver eternamente juntas, né? Não é até que a morte os separe, mas sim, mesmo depois da morte, todas as famílias podem viver juntas para toda a eternidade na presença de Deus. E isso só pode ser realizado dentro dos templos, através dessas ordenanças sagradas realizadas lá, onde o profeta Elias conferiu as chaves a Joseph Smith para que tudo isso fosse realizado na terra nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre tudo isso, eu sou muito grato por saber dessas coisas. Convido vocês a compartilhar os seus sentimentos, as suas mensagens aqui embaixo, nos comentários. Convido também outras pessoas que não conhecem a respeito da igreja, do Evangelho de Restaurado de Jesus Cristo, que clicam aqui no link abaixo para aprender um pouco mais, e que você possa também clicar aqui, fazer a sua pesquisa genealógica e ajudar os seus familiares já falecidos a realizar essas ordenanças nesses templos sagrados. Pesquise mais sobre o batismo pelos mortos na Bíblia, que você vai aprender mais, estude mais sobre o Vem Segue-me, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí outros ensinamentos importantes. Esse aqui é apenas um trecho, né, do meu estudo, e eu convido vocês a fazerem o mesmo aí, que vocês vão ser muito abençoados com isso. Eu fico por aqui, muito obrigado a todos, até a semana que vem.